Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 23. Livro de Salmos, capítulo número 23. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, irmão. Creia nisso. Creia nisso. Um salmo bastante conhecido por todos nós. A palavra do Senhor nos fala assim nessa noite. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós viemos, ó Pai, glorificar e bendizer o Senhor acima de tudo, porque assim como o Senhor foi o bom pastor de Davi, o Senhor tem sido o nosso bom pastor. Ó Deus, seja conosco, ó Pai, ainda nessa mensagem que veio da eternidade para os nossos corações. Assim nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, ainda antes do nascer do sol, pelas madrugadas eu orava ao Senhor e pedia a Deus uma palavra para esse culto. Qual a palavra que o Senhor haveria para os corações das pessoas que aqui entraram? E o Senhor me fez escrever em minha mente essa passagem do Salmo 23. Imediatamente eu me coloquei de joelhos, peguei a Bíblia e comecei a ler esse salmo. E comecei a ver ali o que o Senhor queria dizer quando colocou esse salmo no coração de Davi. Quando ele revelou essas palavras e implantou no coração, na mente de Davi, que Deus era o bom pastor dele. E ele escrevia coisas, apesar de serem coisas que Deus estava revelando para ele, eram objetos que ele conhecia, eram feições próximas ao cotidiano de vida dele, era relacionado com a vida pessoal dele, porque Davi era um pastor. O início, digamos assim, de sua carreira, Davi foi um pastor. Antes dele desenvolver um grande projeto para Deus, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. E ali ele aprendeu como lidar com ovelhas. Ele aprendeu que ovelhas não eram animais tão fáceis de lidar, eram trabalhoso. Tinha tempos apropriados para cada época. Tinha um tempo que o aprisco era uma caverna, tinha tempos que o aprisco era sobre o luar. Tinha tempos que tinha que levar para um certo mantimento, tinha tempos que tinha que deslocar para outras regiões, porque havia predadores. E Davi sabia muito bem que um pastor, ele tinha que prezar pelas ovelhas, e ele tinha que carregar ao seu lado um alforge. Ali dentro ele tinha que carregar uma funda, que era uma espécie de arma para espantar os chacais, espantar os lobos, os coiotes, os ursos, os leões, que eram predadores naturais das ovelhas. Ele tinha que ter pedras às mãos, ele tinha que ter uma botija de água, ele tinha que ter uma reserva de alimento para alguns dias. Um pastor deveria ter isso tudo em mãos. Principalmente, para cuidar da ovelha, ele deveria ter um cajado em suas mãos, digamos, a sua principal arma, o seu principal objeto. Tanto era usado para puxar uma ovelha que estava prestes a se ferir, uma ovelha fujona, tanto era usado para espantar animais ali, tanto era usado para apoiar o próprio pastor em um momento que ele estivesse cansado. Então a tarefa de um pastor não era fácil, e Davi sabia disso. Ele sabia que cuidar de ovelhas não era fácil.
Isso era o cotidiano de Davi, antes de se tornar um grande homem nas mãos de Deus. Mas quando ele se tornou esse grande homem nas mãos de Deus, ele enfrentou muitas batalhas, ele travou muitas batalhas e obteve grandes vitórias em nome do Senhor, porque ele confiava acima de tudo no seu Senhor. Então, em certa altura de sua vida, ele reconhece que Deus era o único pastor de sua vida. Ele conhece que ele não era nada mais, nada menos que uma ovelha nas mãos desse bom pastor, assim como você, assim como eu somos ovelhas nas mãos desse pastor. Mas nada poderemos alcançar se não reconhecermos que Deus é o pastor de nossas vidas. Nada nos faltará se o Senhor ser esse pastor. É isso que ele te fala nessa noite. O Senhor quer ser o supremo, o único pastor de sua vida, em todas as áreas. É isso que Deus quer. É por isso que Deus revelou essas palavras a Davi. É por isso que Davi escreveu isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É isso que Davi escreveu aqui. Se você reconhecer Deus como seu supremo pastor, nada há de faltar. Nada há de faltar para a sua família, amado. Nada há de faltar para o seu lar. Nada há de faltar no seu trabalho. Ainda que se levante gigantes como Golias se levantou, ainda que se levante grandes inimigos como os filisteus se levantaram, o Senhor será o seu pastor e nada há de faltar em sua vida. Você tem que crer nisso. Você tem que confiar nessa palavra. Essa palavra que atravessa milhares de anos e chega hoje ao seu coração. Não importa onde você esteja. Por essa palavra ela não vai se encerrar nesse culto, eu acredito. Ela poderá alcançar muitas pessoas. Ela poderá alcançar você na sua casa agora, você ouvindo essa mensagem. E no segundo versículo ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando Deus se torna seu pastor, irmão, Ele vai guiar cada passo da sua vida. Assim como o pastor guia cada passo das suas ovelhas, não importa quantas sejam, 50, 100, um grande rebanho. Deus é onipotente. O seu rebanho se estende sobre toda essa terra. O seu rebanho ultrapassa bilhões de ovelhas. E Ele cuida de uma por uma com todo cuidado. E é capaz de ordenar e guiar os passos de uma a uma sobre essa terra. Não pense que Deus não conhece a sua vida, porque Deus conhece. Davi conheceu as suas ovelhas, conhecia as suas ovelhas. O Senhor, como você se torna ovelha do Senhor, Ele conhece a sua vida, conhece os seus passos. Lembro-me e recordo nessa noite de uma jovem que me contou há muitos anos atrás de uma experiência. Ela vinda da sua escola, ela sempre ia e voltava pelo mesmo caminho com as suas amigas. Em um certo dia, ela voltando da escola, as suas amigas já juntaram o grupo, esse pequeno grupo de estudantes, e foram dar os primeiros passos para voltar por aquele caminho. Isso aconteceu no bairro onde eu morava, onde eu moro ainda. Ela simplesmente tomou a decisão de dar uma volta por outro caminho. Ela sentiu que deveria ir por outro caminho. E as amigas insistiram: por que você está querendo ir por outro caminho? É mais longe, passar pelaquela rua vai dobrar a distância. Mas ela insistiu, ela falou: alguma coisa está incomodando, eu não posso passar por esse caminho. E ela simplesmente tomou a decisão, não passou por aquele caminho. Houve um assalto no caminho do cotidiano. Houve um assalto. As amigas foram assaltadas, mas Deus livrou a vida dela. Houve um livramento ali. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor supremo da vida dela. Porque Deus guiava os passos dela. Por isso que Davi